Bom dia, sétimo ano. Bom dia, meninas lindas e o príncipe aí, né? O único Matheus. Tudo bem com vocês? Esse Matheus tá com uma cara, gente, que ele deve estar com o cabelo desse tamanho ainda. Cara não, né, voz? Desse tamanho ainda, enrolado no edredom. Né, seu Matheus? Não respondeu, ó, porque tá. Vamos lá, gente. Na última aula aí, nós falamos um pouquinho sobre saúde e nós falamos aí sobre saúde coletiva, né? Falamos sobre a importância de conhecer os hábitos de outra cultura para que possa informar essa cultura de como se prevenir de doenças e tudo mais. Então, bora lá fazer correção dos exercícios e depois eu vou falar algumas coisas, algumas dicas aí para a prova. Semana que vem nós vamos ter prova. Como é que vai funcionar? Até sexta-feira eu vou mandar lá no grupo. Cada professor, quando colocar o link da prova, vai estipular o horário. Então, um exemplo, a aula de vocês comigo é das 8 às 9h20, não é? De quarta-feira. Então, esse vai ser o horário que vocês vão ter para fazer a prova. Das 8... Desculpa. Das 8... Saúde. Amém. Das 8 às 9h20. Então, deu 9h20, eu vou encerrar o link da prova. E aí não consegue mais responder, tá? Então, vocês vão ter um tempo aí para responder essas questões. Combinado? Sim? Até aí tudo bem? É tudo de alternativa, tia, as suas provas? A minha prova vai ter 10 questões, 9 questões são de alternativas e uma questão vocês vão ter que escrever. É uma resposta curta, tá? Não é um texto. Então, assim, é coisa de 1, 2 linhas, é algo mais pessoal aí sobre o contexto que nós estudamos. Então, assim, estudem, porque tem tempo para fazer. Por mais que vocês, né, aquilo que eu falei lá para o sexto ano, vai ficar a critério de vocês, né? Eu vou fazer a prova com consulta. Beleza, né? Aí é a sua consciência. Mas mesmo que você possa aí utilizar o livro, se você não souber do que se trata o assunto, o tempo vai passar e você não vai conseguir responder. Então, por isso que é muito importante que você estude. Porque se você estudar, você consegue fazer até mais rápido do que ficar lá olhando o livro. E não tem nada na prova do que que eu não tenha dado em aula. Combinado? Sim? Então, vamos lá. Página 32, número 1. Começando pela Isabela, que está lá em cima. Considerando que o saneamento básico compreende... Posso começar? Entre outros serviços, o abastecimento de água potável e o tratamento de esgoto sanitário justifica a seguinte afirmativa. Estudos comprovam que para cada R$1 investido em saneamento básico, se economiza aproximadamente R$4 com assistência médica. O que você colocou aí, Isa? Coloquei assim. Sim, pois se a água não for tratada do jeito correto, pode causar doenças, exemplo, Leptospirose. Isso. Disenteria, bacterina, esquistosomes, febre tifoide, cólera e paralitose. Então, por que se fala isso? Porque se fala o seguinte, se investir em saneamento básico, o investimento para a saúde é menor. Por quê? Porque as pessoas vão ficar menos doentes, as pessoas vão ter mais saúde, principalmente as crianças, né? Lá naquela região que se falta água e tudo mais, existem muita morte infantil, muita mortalidade infantil. Por quê?
Criança abaixo aí de 2 anos tem todo um cuidado especial. A alimentação é diferenciada, para beber água também. Então, você imagina uma criança de meses tomando uma água lá que se pega do poço, aquela água amarela, toda, né, suja. Então, a criança vai ficar doente e como lá se falta saneamento básico, pode ter certeza que a saúde também é precária e acabam morrendo aí por essa falta de assistência. Então, vamos lá. 2, Sayuri. Qual é a importância da vacinação para a saúde pública e para a erradicação de doença? Cite exemplo de uma doença que já foi erradicada, significa que já acabou. Vai lá, fala para mim aí. Pois a importância de vacinação é que você não só está colocando sua vida em perigo, mas também a dos que vivem com você. Se a doença for de passar um por outro. E as doenças é a rubéola, sarampo e tétano. Sim, a vacinação é importante como prevenção, né? Um cuidado que a gente tem, aquilo que eu já falei. Não significa que tomar vacina eu não vou ter a doença. Eu posso ter a doença? Posso ter a doença sim. Porém, eu vou ter de uma forma mais branda, né? Mais serena aí. Se vacinar significa que eu cuido de mim e eu cuido daquele que está do meu lado. E quando eu falo aí, né, de uma doença que acabou, existem várias. Existe a rubéola, né? Existe a varíola também, que é uma doença que virou aí, teve uma época que muitas pessoas morreram. Hoje, graças a Deus, não se morrem mais pessoas assim com essas doenças. Porém, hoje se fazem aí estudos onde eles percebem que as pessoas estão deixando de ser vacinadas. Os pais estão deixando de vacinar os filhos por pensamentos bobos, né? Até mesmo, vamos dizer assim, idiotas. Porque eles falam assim, se eu vacinar o meu filho vai ter a doença. E, na verdade, não é assim que funciona, né? Quando a gente coloca a vacina, realmente, né, se coloca ali um anticorpo daquela doença para que o nosso organismo se prepare com ela. Mas está fazendo o quê? Está preparando o seu organismo. Então, não significa, eu vou tomar vacina, eu vou ter rubéola, eu vou tomar vacina, eu vou ter gripe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas as pessoas aí, muitas pessoas ainda têm essa consciência. Eles estavam para fazer uma lei, eu não sei se já saiu, eu não pesquisei, mas aonde os pais que fossem denunciados por não vacinarem seus filhos teriam que pagar multa para o município e seriam notificados. E se esses pais novamente continuassem a não vacinar, poderiam até perder a guarda da criança. Então, vacinação é algo sério, né? Nós lá da escola, quando a gente, o Juliano contrata um professor, um dos requisitos é a carteirinha de vacinação. Então, quando vai se fazer lá o contrato, né, para que você seja contratado pela escola, eles pedem a carteirinha de vacinação. Por quê? Porque a vigilância sanitária bate forte ali para que os professores estejam vacinados, porque a gente está lidando com criança. E não só vocês que são grandes, mas os pequenininhos também. E quando se faz a matrícula de vocês, também é pedido para os pais lá a carteirinha de vacinação. Então, a carteirinha de vacinação é um documento muito importante que precisa ser guardado aí, né? Até quando adulto. Eu, no meu caso, eu tinha perdido a minha carteirinha, não sei onde que foi parar. Aí a minha mãe pediu segunda via para mim. E aí eu tive que também atualizar lá, porque eu tava com 2 vacinas em atraso. Então, assim, precisa, né, tomar cuidado aí com o calendário. Eu acho que a próxima vacina que vocês vão tomar é com 15 anos, né? Então, toda vez que sair um calendário novo aí, tem que estar atento se você faz parte desse calendário, se você tem necessidade de tomar. Ok? Sim? Bora lá agora, número 4. Maria Clara. Por que se observa com frequência uma relação entre pobreza, degradação ambiental e agravos à saúde? Por que tudo isso está interligado, Maria? É porque quando, que nem você falou, as pessoas moram tudo perto uma da outra, aí o esgoto passa no meio, aí todo mundo vai se contaminar por causa do esgoto.
Por quê, né? Porque geralmente as regiões mais pobres, elas não vão ter saneamento básicos, né? Geralmente, quando a gente fala essas casinhas, a gente fala cortiço, as favelas, né? É uma casinha ali, uma em cima da outra mesmo. E passa ali o esgoto nesse caminho. Então, essas pessoas vão ser contaminadas aí com esse esgoto, com essa falta de saneamento básico. E com isso, o que acontece? Elas vão ficar doentes. E ficam doentes ao mesmo tempo. Eu vi uma entrevista, acho que foi na Record, onde eles falavam lá sobre a favela, né, essa questão do Covid. Eles falavam assim, se fala tanto para lavar as mãos, para, né, tomar cuidado, mas não chega água na favela. Se fala tanto, né, para ter o cuidado, ficar distante um dos outros, mas as casas são grudadas. Dentro de uma casa mora 20. Então, assim, a situação precária dessa população, desse povo, é diferente da nossa. Hoje, na minha casa, eu moro em 5 pessoas, né? Tem gente que mora em 3. Mas eu falo assim, tem pessoas que moram 20, mora 30, numa casa aí com 3 cômodos, uma cozinha, um banheiro e um quarto. Porque é a realidade que a pessoa tem para viver. Ou ela mora todo mundo ali, ou ela vai morar na rua. Então, assim, é uma situação diferente da nossa. É uma situação que é diferente e ao mesmo tempo é bem próxima, né? São Paulo, Rio de Janeiro, aí a gente não precisa ir muito longe, não. A gente tem as favelas, a gente vê aí a situação, imagina, as pessoas ficam sem água, gente. Não tem água para lavar a mão. Aí a gente fala lá do Covid, né? O que a gente fala bastante? Olha, vamos carregar o álcool, né? Vamos lavar a mão com água e sabão. Aí você passa lá, o cidadão lá pega e fala assim, faz 3 dias que não tem água aqui na minha casa. Como é que esse cidadão vai ter uma higienização de lavar as mãos, de se cuidar, se não tem água na casa dele? É uma coisa incoerente, não é? Mesma coisa eu falar pra você assim, ó, tome banho 3 vezes ao dia. Aí você fala pra mim, tia, na minha casa não tem chuveiro. Mas eu falo, você tem que tomar banho. Mas você fala, na minha casa não tem chuveiro, não tem água. Como é que você vai tomar banho? Não é? É algo que a gente fala, né? A gente orienta, mas nem todo mundo aí tem a condição de seguir essas orientações. Vamos lá. 5, Ana Luísa. Qual a importância da implementação do SUS? Eu coloquei que ele ajuda muitas pessoas que não têm condições de pagar o... Ai, eu esqueci o nome agora. Isso. E, tipo, às vezes um tratamento muito caro, a pessoa não tem condição de pagar e ela vai pelo SUS, por mais que demora, porque eu já conheci pessoa que foi fazer cirurgia pelo SUS, demorou uns 6 meses, mas conseguiu. Mas ele ajuda essas pessoas que não têm condição. Vamos falar lá. O SUS, ele não tem só no Brasil. São poucos países que têm o sistema de saúde pública, né? Eu já falei isso lá em aula. O Brasil faz parte desse grupo, mas não é apenas ele. O Reino Unido, eu acho que eu anotei aqui, deixa eu dar uma olhadinha. São poucos países que fazem parte desse grupo. E para que serve? É um direito. A gente não lê lá na hora da sustentabilidade, dos objetivos, e fala assim, é direito de todos ter água, é direito de todos ter saúde. Então, o SUS, ele faz essa regra, né? É direito de todos ter saúde. Saúde como? Saúde desde o nascimento até a velhice, né? Até ali o fato de você precisar. Desde um atendimento ambulatorial, de um atendimento simples, ao atendimento de uma cirurgia ou algum outro tipo de atendimento. O SUS, ele tem que te oferecer medicações, né? É para isso que serve. Por quê? Porque essas pessoas que têm menos condições precisam de atendimento médico, precisam ser atendidas, precisam tomar medicações, precisam ter cuidados aí com a sua saúde. Então, para isso que foi implantado, então, o Sistema Único, né, de Saúde, que é para essas pessoas que não têm condição. Essas pessoas que não têm condições, elas têm aí o uso, né, do SUS. Bora lá. Número 6. Júlia, qual é a solução mais adequada para resolver o problema de saneamento básico da água utilizada pelas residências, pelas escolas e pelos hospitais numa cidade?
Que eu coloquei ter, né, o tratamento de esgoto e o tratamento de água, porque se não tratar a água dele, se não tratar o esgoto, pode ser que traga mais doenças ainda. Já pensou um ambiente que tem um monte de criança, um monte de adolescente, né? São vários mesmos. E aí não ter água tratada, não ter esgoto tratado, o que vai acontecer? Essas crianças vão ficar mais doentes ainda, essas crianças, né, vão ser contaminadas e muitas dessas doenças acabam, você pega lá uma diarreia. Se você tem diarreia e vai para sua casa, provavelmente quem mora lá também vai ter, não é? Porque utilizam mesmo no vaso. Então, uma das situações aí mais adequadas para resolver o problema, né, de saneamento básico nas escolas é ter o tratamento de água, né? A instalação aí de redes de esgoto, né, e tratamento de água potável. Número 8, Matheus. Qual, professor? A 8? Por que a falta de tratamento de esgoto constitui um problema sério para a população? Vai lá, Matheus. Porque o professor, desculpa pela barulheira, é que aqui em casa veio uma pessoa aqui instalar um armário. Não tem problema, aqui também o cachorro tá fazendo um auê ali. Vai lá. Porque em muitos lugares que não tem esse tratamento de esgoto, tem muitas bactérias na água e pode causar muitas doenças também. Sim, a falta de tratamento de esgoto pode provocar aí contaminação não só para as pessoas, né, ao ponto delas ficarem doentes, mas a falta de tratamento de esgoto também pode contaminar o solo, né? A água ali que nós vamos beber, né? Contaminar as pessoas que vão pisar ali. Então, essas doenças, elas podem se agravar e ser fatais, né? Levar aí até a morte. Principalmente as crianças, aquilo que eu falei, com menos de 1 ano de vida aí. E para a gente finalizar, página 135, exercício número 10. Isso? Sim? Ana Lívia, responde para mim, por favor. A taxa de mortalidade infantil consiste no número de mortes de crianças no primeiro ano de vida, em relação ao número de nascidos vivos durante um ano. Está diretamente ligada às condições socioeconômicas de uma população, pois essas refletem o acesso à saúde e à qualidade de vida. Aí fala lá assim: o gráfico a seguir mostra as taxas de mortalidade infantil nas regiões brasileiras entre os anos de 2000 a 2011. Letra A. De acordo com o gráfico, que regiões brasileiras tiveram maior taxa de mortalidade infantil nesse período? Vai lá, Ana Lívia, o que você colocou? Eu coloquei que é o Nordeste, mas eu não sei se tá certo por causa que minha apostila é xerocada, então não dá para ver as cores. Mas tá certíssima. A região Norte e a região Nordeste são as duas regiões aí, tá bom? E em que região houve, Ana, maior redução da taxa de mortalidade nesse período? O Sul. Isso. Então, durante esse período aí, pode-se ver que o Sul teve uma redução, né, bem grande aí desse período aí analisado. Galerinha, ok? Deu para entender, para escutar? Então, vamos lá, falar rapidinho sobre a prova. O que vai cair na prova? Vamos lá, o que vai cair na prova de vocês? Então, na prova de vocês, eu vou perguntar aí bastante sobre a ausência, sobre a falta de saneamento básico. Então, estudem sobre esse fator, o porquê que é importante ter, o que acontece se não ter o saneamento básico, quais são as consequências da falta dele, né? Estudem aí sobre doenças, tá bom? As doenças que podem ser transmitidas por esse fator. Só um minutinho, gente. Gente, desculpa.
A falta aí, então, né, quais são as doenças que podem ser causadas pela falta de saneamento básico. Vocês precisam saber quais são as doenças que são causadas por protozoários, por bactérias e por fungos, porque eu vou perguntar, tá? E não é porque é de alternativa, o que acontece? Nas alternativas eu faço muita pegadinha. Então leiam com atenção. Às vezes eu vou mudar uma palavra só. Então você precisa saber se eu estou falando de bactéria, se eu estou falando de protozoário, do que eu estou falando, porque eu vou confundir você lá nas respostas. Então você precisa estar ciente do que eu vou estar falando aí. Depois nós vamos falar lá na prova um pouquinho sobre sustentabilidade, né? O que é o conceito de sustentabilidade? O que ele estuda, né? O que ele fala? Ele fala lá que a sustentabilidade, ela pensa não só no agora, mas ela pensa no futuro, né? Nas condições que as pessoas vão ter no futuro. Vou falar também sobre água, tá? A importância aí, né, da água, se realmente ela é um direito de todos, se todos têm. Então, vou estar falando lá também isso para vocês. E vou falar um pouquinho lá no final sobre o tratamento, né, de esgoto. Estudem o que acontece no tratamento de esgoto, né? A água que chega do esgoto chega lá no tratamento e acontece o quê? Qual é o processo que acontece? Então, estudem lá também. Vou falar um pouquinho sobre o SUS, então estudem qual é a importância aí do SUS. E depois vamos falar aí um pouquinho, né, sobre os hábitos de outras culturas. Na última aula aí eu já falei com vocês, né, por que é importante saber os hábitos e o modo de vida de outras culturas, como nós falamos lá dos caboclos, dos índios. É só para conhecer a cultura deles? É para promover palestras? Não, eu preciso conhecer para saber orientar, porque a orientação que eu dou para vocês não adianta eu querer dar para os índios, porque não é o mesmo modo de vida, né? Não é a mesma forma de vida aí. E é isso aí, galera, que vai cair na prova. A prova não está difícil, porém as alternativas, como eu já disse, são pegadinhas. Prestem atenção, é de assinalar. Depois que você enviou, não tem mais como voltar, tá? Então, se for o caso, pega uma folha, coloca lá número 1, letra A, escreve na frente e depois você vai assinalando. Depois que assinalou, depois que enviou, não adianta mais, tá? E não adianta mandar para mim, tia Rafa, a número 2 eu coloquei C, mas era A. Ema. Você tinha o seu tempo para fazer a prova. Então, depois que enviou, não adianta chorar, bater perna mais, que não resolve mais. Combinado? Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque agora a gente não vai se ver. Vou mandar o link da prova e a gente vai se ver agora só dia 29. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim? Não? Tranquilo? Estudem, se na hora de estudar para a prova tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Manda aí a pergunta. Eu vou pedir para vocês fazerem para mim aí os exercícios da página 136 e 137. Eu vou marcar quais vão ser os exercícios. Na verdade, tem bastante. Eu vou marcar aqui e já mando para vocês no final da aula para a gente corrigir dia 29. Tá bom? Então, vocês têm aí 2 semanas. Essa semana vocês vão estudar para a prova. Acabou a prova dia 22, aí vocês vão fazer os exercícios, porque na próxima aula, dia 29, eu faço correção e encerro esse conteúdo. Beleza? Isa, Sayuri, Maria, Ana, Luísa, Júlia, Matheus e Ana Lívia. Ok? Sim? Então, belezinha, então, gente. Então, qualquer dúvida, gente, estuda para a prova, não deixa para pegar o livro na hora da prova, porque senão não vai dar tempo, tá? Eu não estou brincando. Tem coisas lá que se você não souber, você vai demorar muito tempo para procurar no livro e vai dar o tempo, vai encerrar o link de vocês, vocês vão acabar ficando sem responder. Tudo bem?
Espero que vocês tenham escutado bem aí a minha voz. Desculpa aí o barulho do cachorro, né? Mas como vocês sabem, a gente tá em casa, tudo pode acontecer. Gente, um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Bons estudos. Estudem para as provas. Sexta-feira eu vou pedir para ver se os professores já mandem para vocês aí, comentem com vocês os horários das provas. Mas provavelmente, eu vou afirmar, os horários das provas vão ser os horários de aula. Um exemplo. Na segunda, vocês têm aula com a tia Tabata. Das 8 às 9h20 vai ser o período que ela vai deixar a prova. A aula de matemática começa das 10 às 11, é o período que vai ter para a prova. Então, dentro do horário de aula e homework, que vai ser o período que vocês vão ter para a prova. Depois o professor vai tirar o link, quem fez, fez, quem não fez vai ficar sem nota. Beleza? Sim? Então tá bom, gente. Beijocas pra vocês, fiquem com Deus. Daqui a pouco, assim, eu só vou esperar gravar aqui, salvar. Assim que eu for disponibilizar o link dessa aula pra vocês no grupo, eu já mando a fotinho lá do PowerPoint de quais exercícios que vocês vão ter que fazer pro dia 29. Ok? Fiquem com Deus. Tchau.